Entrevista de hoje, a gente recebe Wagner Luceno e a Shirley Lozecan. São um casal que são aqui da região, mas que já tem reconhecimento internacional na área do entretenimento a bordo de navios de cruzeiros. Pessoal, sejam bem-vindos ao Troca de Ideias. E como que tudo isso começou? Como que vocês foram parar nessa carreira envolvendo cruzeiros, enfim, entretenimento em alto mar? Bom dia. E só complementando, dia 27 agora eles completam 11 anos nessa vida, então tem bastante história para contar. Bom dia. Bom dia, Nicolas, bom dia, Rita. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês aqui. É sempre um prazer a gente estar aqui na rádio. E reencontrando vocês, né? A Rita, principalmente, que é uma amiga de longa data, né? Então, a nossa história, ela se confunde muito, digamos assim. Eu tenho a experiência da dança de salão aqui na região há muitos anos. Tinha uma escola aqui na região muito conhecida, desde 2001. E em 2011, a Shirley passou a ser minha parceira de dança, né? E logo na sequência a gente recebeu um convite através de profissionais de Rio São Paulo, que a gente estava num evento, e veio o convite para que a gente trabalhasse a bordo. Como era um desafio novo, né? Eu e a Shirley nos conversamos, olha, vamos experimentar, ver se a coisa realmente é pra gente. E a gente tentou e gostou da experiência e tá aí, vai fechar 11 anos. Como é que foi lá no começo, Shirley? Primeiro ficar longe, né, aqui da região. Depois fazer algo muito diferente do que talvez vocês pudessem ter imaginado algum dia. Como é que foi aquele início de trabalho? Bom dia, bom dia. Bom dia. Foi realmente bem desafiador, principalmente pela questão das línguas, né? Pois quando nós iniciamos, nós falávamos um inglês básico e tivemos que aprender muito rapidamente italiano, espanhol e também um pouco de francês, várias línguas que a gente precisava para dar o nosso trabalho, para fazer bem o nosso trabalho. Porque no início, como eu disse, nos disseram, com o inglês vocês conseguem se virar. Mas o inglês também não era tão bom, então, passageiros de várias nacionalidades, o desafio principal foi a questão das línguas. E como é que funcionam esses cruzeiros? Vocês já chegaram a ficar quanto tempo em alto mar? Nossos contratos são sempre de 7 ou 8 meses. Então, a gente sai do Brasil e fica todo esse tempo longe de casa, né? 8 meses normalmente. E a gente vai para a rota que a companhia nos encaminha, né? A gente não escolhe a rota, digamos assim. Vamos falar da mais recente, então, que é a que vocês chegaram agora há pouco de férias. Agora vocês estão de férias, mas estavam trabalhando. Como é que foi esse último roteiro aí mais recente? Vocês trabalham quando os outros estão de férias, né? Exato. Trabalhamos para fazer melhor as férias dos outros. Exatamente. Justamente. Então, a gente começou o nosso contrato em junho do ano passado. Embarcamos em Amsterdã, na Holanda, né? A companhia nos paga nossas passagens aéreas, nos paga o hotel. A gente chega um dia antes. Depois, no dia seguinte, quando o navio chega no porto, tem uma pessoa do responsável lá do porto que vai nos buscar no hotel e levar para o navio. Então, a gente embarcou em Amsterdã e fazia a rota de 15 dias Noruega, 15 dias Islândia e depois um cruzeiro de 21 dias pela Groenlândia. Então, a gente fez o norte da Europa até a metade de setembro. Sempre vão mudando os grupos nesse período. A cada cruzeiro embarcam e desembarcam pessoas novas, né? Então, a capacidade do navio que nós estávamos é de 3.000 e alguma coisa, 3.000 e poucos passageiros. Muita gente. Então, desembarcavam 3.000, embarcavam 3.000 a cada 15 dias ou a cada cruzeiro, porque depende. Então, como ele falou, cruzeiros de 15 ou de 21 dias ou de 10 dias. Lá eram cruzeiros longos e sempre se renovava, sempre mudava todo mundo. Bom, e qual é a rotina de vocês dentro do cruzeiro? Qual é o espetáculo que vocês realizam? Nós iniciamos como professores de dança, que é a nossa formação, que era com que nós trabalhávamos aqui. Por 9 anos, trabalhamos com isso, dando aulas de dança, fazendo shows, apresentações e animando nas festas também, dançando com os passageiros, fazendo esse trabalho. De 2 anos para cá, depois da pandemia também,
diversificamos um pouco, porque começamos a trabalhar mais com a animação em si, também com os jogos, com outras atividades, não somente com a dança. E isso nos proporcionou crescimento, né? O último contrato, passei a ser assistente do chefe de animação, então trabalhando mais na parte organizacional, já do entretenimento em si. E no meu próximo contrato eu vou como chefe da equipe. O Wagner, ele faz tanto o trabalho de professor de dança, quanto o trabalho de animador. Depende da temporada que estamos, depende da necessidade da companhia. Então, ele tem a formação na área de dança de salão, ele pode dar qualquer tipo de aula lá dentro, também a questão dos espetáculos, mas no Brasil, principalmente, ele trabalha mais na área de entretenimento, com jogos, com festas, com outras áreas. Então, é uma gama muito grande de atividades que a gente realiza lá dentro. Vocês, claro, como um casal, como é que funciona? Vocês podem exigir ou solicitar que trabalhem juntos no mesmo período, ali no mesmo cruzeiro? Isso é possível como casal? Desde o nosso primeiro contrato, quando nós fizemos a entrevista juntos, já nos perguntaram se a gente era um casal e se a gente gostaria de trabalhar juntos, né? Nós falamos que sim, que a intenção era sim trabalhar juntos e nunca tivemos problema quanto a isso. Sempre embarcamos juntos, sempre fizemos os contratos juntos. Como professores de dança era mais fácil, porque a gente sempre, né, precisava de um casal. Agora, mesmo eu tendo mudado de função, a companhia segue nos embarcando sempre juntos. E como é que é a rotina de vocês, além do trabalho? Como é que funciona? Que horas acordam? Como é que funciona num cruzeiro, por exemplo? Que horas dorme? Que horas descansa? Vocês têm esse momento de lazer de vocês ou isso não acontece? Dá é só pra trabalho? aproveitar um pouquinho o cruzeiro ou fica... Mesmo que ou vocês seja já um estão pouquinho, enjoados aí? jantar, enfim, algo que É vocês... que nem aquele cozinheiro que trabalha em rodízio de pizza ou que faz pizza e não come pizza, né? Cara, a nossa rotina depende muito do cruzeiro que está sendo feito, né? Porque, por exemplo, um cruzeiro que você tem desembarque em lancha, que é aquele que você para numa ilha, o navio não atraca no porto, ele fica ancorado perto da ilha e tem que desembarcar os passageiros naquela lancha amarela que tem na lateral, né? E vai até a terra. Como a gente trabalha ligados, no meu caso, eu sou professor de dança, mas eu também atuo com a equipe de animação. A equipe de animação quem faz a organização desse desembarque dos passageiros. Então, se o navio chega às 7 da manhã, né, naquela ilha, nós temos que estar pronto às 6h30. Porém, a gente acabou a nossa atividade às 1h30, 2 da madrugada. Porque a gente vai meio que emendando um trabalho no outro. Descansa um período... porque vamos começar logo... de manhã. Vamos supor que a gente está num desses desembarques lanche. A gente começou às 6h30 da manhã. A gente vai concluir o desembarque dos passageiros lá por 10h30, 11 horas. Depende de como é que está o clima, se o mar está tranquilo, se o mar está mexendo demora mais, enfim. Tudo são variantes, né? Aí, então, tudo bem. 11 horas da manhã já desembarcou o pessoal. A gente pode sair para passear também, né? Não vai ter nenhuma atividade. A escala que foi feita pelo chefe da equipe de animação vai colocar algumas pessoas fazendo alguma atividade que precisa ser feita e outros têm liberdade de sair. Então, a gente sai, passeia um pouco e volta. Mas sempre de olho no relógio ali. Sempre de olho no relógio. Sempre de olho no relógio, porque a gente tem que estar 1 hora antes do passageiro. Então, se o passageiro tem que voltar às 5, nós temos que voltar às 4. Né? E aí a gente chega e já precisa, no caso da Shirley, que tem a parte burocrática para fazer, ela já vai para dentro do escritório para já preparar a programação do dia seguinte. Né? Se tenho uma aula de dança para fazer, ela vai ser justamente na hora que o navio está saindo. Então, eu vou fazer minha aula de dança. E aí a gente tem um tempo livre, tipo, das 6 da tarde até as 8h30 da noite, que é quando começa a primeira festa, para a gente tomar um banho, jantar e descansar um pouco. Né? Ir lá no bar da tripulação, tomar um cafezinho, conversar um pouquinho com algum colega e tal. 8h30 começa a primeira festa e aí a gente não para até 1h30 da manhã. Isso ele tem esse tempinho, né? Porque eu tenho maquiagem, tenho cabelo, tenho todo o restante que em 2 horas fica corrido. Eu queria saber de vocês, são 11 anos, né? Não na estrada, mas no mar. No mar, em alto mar. Quais foram os lugares mais bonitos que vocês já conheceram, que mais marcaram a história de vocês? É muito difícil de elencar, porque tem
Tem lugares onde, como a Groenlândia, não chega a ser um lugar tão bonito, mas é muito diferente. Eu nunca imaginei estar lá. Então, a Groenlândia é, sem dúvida, algo bem marcante. Embora não seja um dos mais bonitos, porque não tem muita coisa para ver. Mas eu provei carne de baleia. Mas tem coisas diferentes. Essas peculiaridades são legais. Isso a gente não se pode puderem deixar de fazer. A Noruega é muito linda, mas é para ir 1 ou 2 vezes, porque é muito caro, é muito frio, eu não gosto de frio. Então, nós tivemos no Havaí, sem dúvida, para mim, é um dos lugares mais bonitos. A Austrália, eu gostei muito, a Nova Zelândia. Quantos países vocês conhecem? Vocês têm 59. 59 países. Nós fizemos 2 voltas ao mundo. Uau! É um cruzeiro que dura 4 meses, com os mesmos passageiros. Então, por isso fica é? difícil dizer quais os locais mais bonitos, porque, para quem gosta de história, conhecer Atenas, por exemplo, é incrível. Conhecer Roma. Vai muito para quem gosta de cada um, praia, né? ir para o Havaí, para o Caribe. Para quem gosta, é muito, muito difícil. Mas, sem dúvida, vários lugares onde eu voltaria, onde eu viveria. Entre eles, acho que a Austrália e a Nova Zelândia, né? São os mais... A Se Espanha vocês também. tivessem que escolher um lugar hoje para morar, que não fosse o Brasil, Espanha ou Austrália. Aliás, a gente quase se Minha encontrou opinião. na Espanha. É uma curiosidade também. A gente só não se encontrou por uma questão de agendas. Porque tinha um treinamento Isso. no navio, algo nesse sentido, né? A gente quase se encontrou. A gente conversou pelo WhatsApp, combinamos de nos encontrar. E aí, no dia anterior, colocaram um treinamento de emergência, que a gente faz seguidamente esses treinamentos. Colocaram um treinamento de emergência que duraria a manhã inteira e nós não teríamos como nos encontrar. Eu já tinha também um passeio comprado, então não deu certo. Mas estamos nos falando aqui, né? Mas Espanha seria um lugar... Até em relação a essas questões, você comentou em relação a treinamento de emergência. O Marco Birk, de Lajeado, ele pede para a gente perguntar se os cruzeiros eles são sempre maravilhosos ou se existem momentos turbulentos e de angústia, momentos de forte tempestade, a ponto de inundar salões, ondas altas, vidraças quebradas, como vejo em alguns vídeos em redes sociais. O YouTube, ele assusta as pessoas. Aí, quando eles colocam aquela música mais tensa, fica pior ainda. Mas, pensa bem, o sistema de monitoramento de clima que o navio tem, ele é muito avançado. Então, dificilmente o navio vai, hoje em dia, os navios de cruzeiro, cada vez maiores, ele vai sair do porto e ir em direção a uma tempestade. Porque eles sabem com 1 dia, 2 dias de antecedência que aquela tempestade vai acontecer naquele trajeto, mais ou menos naquele horário. Então, se for o caso, como aconteceu, a gente estava no Marrocos, indo em direção ao Marrocos, e tinha uma tempestade lá no Mediterrâneo, lá, que não tinha como o navio ir até Casablanca. Então, a gente foi 1 dia a mais de navegação, a gente ficou, digamos assim, andando em círculo, vamos supor, e foi para outro lugar para evitar de pegar aquela tempestade. Porque nós já tínhamos saído, já estávamos em alto mar quando a tempestade mudou a direção. Isso os passageiros tomam conhecimento ou não? Sim, é tudo informado, Sim, as pessoas sabem do que está acontecendo. É avisado que por motivos de fortes ventos ou de fortes chuvas, ou enfim, por questões climáticas, vai ser mudada a rota ou vai fazer 1 dia a mais de navegação, isso é informado sim. É levado em consideração que você vai andar num navio, obviamente que um balanço você vai sentir. Porque sobre a água, dificilmente, né, e com um vento durante a noite, que normalmente o navio fica durante o dia no porto e à noite ele navega entre um local e outro. Então vai ter um pouquinho de balanço de acordo com a rota que você vai fazer. Mas nada que seja tolerável, digamos assim. Não, mas a gente teve 2 ou 3 casos durante todo esse tempo de tempestades um pouco maiores. Teve uma no trajeto do Havaí até o Japão, que eram 7 dias de navegação. Nós ficamos sabendo que encontraríamos com um furacão, né? Dolphin. E o comandante então mudou a rota, mas mesmo assim a gente ainda pegou o finalzinho dele, digamos, e balançou bastante. Nesse caso, foi informado aos passageiros de que teria muito balanço, foi recomendado que ficassem na cabine por uma questão de segurança, né? Porque seria bem movimentado. E sim, pode acontecer das águas das piscinas, da jacuzzi, que transbordarem, obviamente por causa do balanço. Sempre se tenta esvaziar elas antes, quando sabe que vai acontecer, mas se não for possível, essas águas sim podem entrar no navio. Mas fora isso, sustos maiores, nada assim. É seguro.
Muito seguro, muito seguro. E são Nada casos de... isolados. As imagens que a gente vê no YouTube são casos isolados. E normalmente né? não com navios de cruzeiro. Normalmente acontece com embarcações menores, né? Exato. A Mas questão do enjoo, muita gente tem receio de fazer porque balança. Enjoa, não enjoa, depende da pessoa. Toma um remédio, o que faz? depende da pessoa. Depende da pessoa. Depende da pessoa. Eu tenho problemas sérios com enjoo. É mesmo. Mas eu até andando de carro, eu sim, tenho já é algo- eu tenho problemas de Mas aí enjoo. tu toma alguma coisa ou agora já não mais? Não tomo, aprendi a conviver com isso. Tem dias onde passo muito mal, porque qualquer balanço para mim, né, faz isso. E outros dias eu aprendi a controlar também, dançando, me movimentando, eu sinto menos o balanço. Né? A gente brinca que o segredo é se mexer mais do que o navio. Aí a gente sente menos. Ele não sofre com isso, não tem nenhum problema, mas varia muito de pessoa para pessoa. Um segredinho para quem quiser fazer cruzeiro. Se começa a balançar e você se sente um pouquinho mal, evite de tomar líquidos. Vai lá no buffet, pega maçã, pão, coisas mais sólidas, que vai preencher o teu estômago e vai evitar que o mal-estar venha. Normalmente seria o contrário. A pessoa imagina, eu não vou Não. comer para não sentir mal-estar. não. E é ao O contrário. ideal é maçã e pão. É São bem- duas coisas que preenchem o estômago e evitam, porque normalmente o líquido vai fazer com que você tenha aquela ânsia, né? Então, com a comida mais sólida, você estabiliza, digamos assim, esse mal-estar. Vocês já fizeram um cruzeiro não a trabalho? Não, Não. nunca. Nunca. Uma Se curiosidade. pudesse para citar uma rota assim imperdível, na opinião de vocês. Novamente depende do que a pessoa procura. Se quer uma rota mais voltada para a história, pontos turísticos, algo assim, certamente fazer o roteiro da Itália é muito bonito, né? Se gostam de praias e também quer ver alguma parte histórica, ilhas gregas, pegando Atenas, é lindo. E cruzeiros no Brasil, vocês já trabalharam com algum? Já. Também. Esse ano estávamos no Brasil. Final do ano passado, de novembro até janeiro, agora estávamos no Brasil. Ali, na minha opinião, a melhor rota é a que faz o Nordeste. Tem mais atrativos, é Entendi. mais bonito. Claro que se tu quer uma experiência um pouquinho diferente, vai para a Argentina, tem os cruzeiros. Mas aí vai balançar um pouquinho mais, tá? Para quem nunca fez, então o ideal é fazer um mais curtinho, para ver como é que é, para não daqui a pouco não fazer esses 4 meses, por Tem- exemplo, se a pessoa aqui nunca no Brasil fez, tem né? cruzeiros de 4 dias, por exemplo, 3 e 4 dias. São mini cruzeiros. Já vale pela experiência de a pessoa saber como é que funciona. Depois ela pode optar por um cruzeiro de 7 dias. Vocês encontram muita gente conhecida nos cruzeiros? Bastante. Bastante? Até há poucos dias atrás encontramos o pessoal de Lajeado, várias pessoas conhecidas, e a gente normalmente não fica sabendo, né? Chega lá e diz, de onde? Eu sou gaúcho. De que lugar? Quando vê de Lajeado, quando vê... Enfim, a gente encontra e é sempre um prazer ter gente, rostinhos amigos lá dentro, é muito bom. Lajadenses estão em todos os lugares. É verdade, comprovado agora. Próxima rota, já tem previsão aí? 7 de abril, embarcamos na Itália. Vamos fazer 2 meses de cruzeiros longos, de 14 dias, passando o Mediterrâneo, né, Itália, França, Espanha, Marrocos, Tunísia, Portugal e França. e Gibraltar. Não, França não faz? França também. França também. E depois a gente segue na rota fazendo Turquia e Grécia. Cruzeiros de 7 dias, Turquia e Grécia, até setembro. E assim vão surgindo os novos contratos. Durante o próprio trabalho já surgem os novos, ou é o ano todo já programado? Esse já está programado. De abril a setembro, já está todo programado. A gente já sabe certinho cada dia em que lugar estaremos. Setembro a gente volta para casa, a princípio ficaremos 2 meses de férias. Em novembro, se tudo correr bem, já embarcamos novamente. Aí sim, uma rota diferente, um navio diferente. Pode acontecer de, durante um contrato, sermos transferidos de navio, de acordo com a necessidade da companhia. Já aconteceu, às vezes, num contrato de 7 meses, a gente troca 3 vezes de navio. Aí muda tudo. Muda o navio, muda a rota, muda chefes, muda a equipe, muda tudo. E você tem que estar sempre se reinventando. Porque são novas famílias, né? São Convivência, vizinhos, tipos, a tudo. tipologia, Colegas, né? a tipologia do Colegas de passageiro trabalho. muda também. E os colegas de vocês na tripulação também são de diversas partes do mundo? São. Tem normalmente em torno de 20 nacionalidades diferentes. A gente convive com filipinos, indianos,
indonesianos, eu digo os mais diferentes, né? Aham. E o mais interessante é a gente conviver com eles, respeitar as particularidades, sabe? Questões religiosas, por exemplo, tem que fazem Ramadã, né? Nós tínhamos um colega que, quando estão fazendo Ramadã, ele não pode se alimentar do nascer do sol ao pôr do sol, né? Então tinha um colega nosso que a gente precisava respeitar isso também, só que isso ele faz durante um mês inteiro, ele começou a ficar debilitado. E aí a gente, sabe, a gente sentia que ele queria trabalhar, mas ele já não tinha mais força, por causa daquela questão, né, religiosa deles e tudo mais. Então a gente se dividia, eu fazia as aulas de dança, mas também fazia o serviço de animador, para deixar ele descansar um dia que estava um sol muito forte, alguma coisa assim. Então a gente, existe o teamwork, né, aquela coisa de trabalhar em equipe, um ajudar o outro. Como que o brasileiro é visto? Agora, melhor. Vamos falar a verdade que no início era mais complicado. Porque o brasileiro gosta de trabalhar, trabalha muito bem. Normalmente, a gente brinca pau para toda obra, porque o brasileiro sabe fazer o trabalho bem feito. Mas, em alguns casos, reclama demais. Então, agora não temos mais tanto problema, mas no início se queixavam muito. Porque quando a gente está a bordo, a gente não tem as mesmas leis trabalhistas que se tem no Brasil. Hoje tem acordos entre as companhias de cruzeiro e o governo brasileiro, hoje digo, de uns tempos para cá, aonde nós temos algumas questões a serem respeitadas. Porém, a gente assina um contrato e nesse contrato está especificado que a gente pode trabalhar até 12, 13 horas por dia. E se está no contrato, eu vou poder trabalhar isso tanto. Aí muitos chegavam lá e queriam trabalhar só às 8 horas, como a CLT, então coisinhas assim que agora já foram ajustadas e que agora estão. Mas o brasileiro sempre é muito bem visto na questão de se adaptar. E pelos passageiros assim também? Sim, sim. Lá na Europa também no início tinha um pouco de preconceito, porque o brasileiro tinha fama lá na Europa de preguiçoso, mas mudou bastante. Desde que começamos a trabalhar, então, 10, 11 anos, a gente notou muito essa diferença. De uns 5 a 6 anos para cá, tem muito brasileiro trabalhando fora do Brasil, muito, e conseguindo cada vez mais subir, cada vez mais respeito dentro da companhia. Entendi. A questão é informação. Porque quando a gente começou, lá em 2011, 2012, que começou o processo e embarcou, não tinha quase informação a respeito da vida a bordo. Hoje tem muita gente no YouTube, no Instagram, contando a vida a bordo, assim como a gente também tem o nosso perfil contando a nossa vida a bordo e mostrando como é que é o dia a dia. Antigamente o pessoal embarcava e a agência não dizia, olha, você tem que fazer isso, isso e isso, você vai trabalhar tantas horas, tá? Então eles embarcavam achando que era como trabalhar em terra. E aí ficava uma semana e dizia, não, isso aqui não é para mim, eu vou embora, não sei o quê. Aí para a companhia é um prejuízo, porque a companhia paga o teu bilhete aéreo para te ir para lá, para a Europa, vai pagar o hotel para você ficar de um dia para o outro. Aí se a pessoa fica uma semana só, ele nem teve o salário, digamos assim, para pagar a sua passagem de volta. A companhia tem que bancar porque está no contrato. Então, hoje não, hoje tem muita informação, muita gente nos procura também para saber como é que é, e a gente passa as informações realmente como elas são. Então, quem entra, quem começa a trabalhar já sabe direitinho como é e gosta. Vale muito a pena. Recomendam. Para quem tem esse sonho, Com tem certeza. essa vontade. Sim. Com certeza. Tá certo, muito obrigada. A gente agradece. Eles fizeram uma pausa aí nas férias para vir conversar com a gente. Muito obrigada, Shirley. Muito obrigada, Wagner. E sucesso aí para vocês. Obrigado. Que sigam aí pelos mares do mundo aí e voltem para contar as histórias para gente. Muito obrigada, Rita, obrigada, Nicolas, obrigada pela oportunidade de estar aqui. E também, para quem ficou curioso, para quem quer saber um pouquinho mais, se nos permitem, Claro. nós temos o nosso Instagram, mar.a2, então mar.a2. Quiserem acompanhar para saber um pouquinho mais das curiosidades de como é trabalhar em cruzeiros, dos lugares que a gente já visitou, podem seguir ali e a gente está sempre disponível para uma conversa. Tá certo. Até a próxima. Boas viagens para vocês. Obrigado. Valeu. Muito obrigado, a gente agradece. Depois o independente.com.br todos os detalhes.